Bom, pessoal, a franquia de O Espetacular Homem-Aranha é incrível, ela tem sim os seus problemas, mas ela é incrível, eu amo muito essa saga. O Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito, e poder ter visto ele de volta como Homem-Aranha no cinema foi um sonho realizado pra mim. E mesmo sabendo os problemas que teve, que muita gente julgou o Espetacular Homem-Aranha 2 muito errado, o Espetacular Homem-Aranha 3 é um sonho pra nós fãs. E depois da participação incrível do Andrew em sua volta pra casa, depois de ter algumas pistas assim sobre o que aconteceu com ele nesse meio tempo, depois da morte da Gwen, a gente quer muito saber como vai ser a continuação dessa história, o que queria acontecer nesses filmes, que eu ainda tenho esperança de que pode sim acontecer, e provavelmente a gente teria a Mary Jane como novo interesse amoroso do Peter no filme, que é uma coisa que eu quero muito ver acontecer. E uma curiosidade muito bacana é que a gente teria sim a Mary Jane em um Espetacular Homem-Aranha 2. A atriz Shailene Wood chegou a gravar algumas cenas como Mary Jane para o filme, mas essas cenas foram cortadas do filme. A gente tem várias fotos, várias cenas na internet. A Mary Jane seria uma vizinha do Peter. Tem até uma foto da cena dela conhecendo a Gwen. E provavelmente o Peter conheceria a Mary Jane nesse momento aqui, quando o Peter estaria na rua arrumando o carro da tia May, e a Mary Jane apareceria de moto e ajudaria o Peter a arrumar o carro. E assim os dois acabariam se conhecendo, mas acontece que a Mary Jane foi completamente cortada do filme, porque que eles não queriam colocar a Mary Jane no mesmo filme que a Gwen morre. Isso tiraria o peso emocional da cena, então por isso eles resolveram cortar essas cenas do filme e usar um Espetacular Homem-Aranha 3, coisa que nunca aconteceu. Mas agora, usando as informações que o próprio Peter do Andrew deu pra gente, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, vamos tentar imaginar como seria esse encontro dos dois quando o Peter do Andrew voltasse pro seu universo. Como que os dois acabariam se envolvendo em um relacionamento. Bom, a gente viu que no final de O Espetacular Homem-Aranha 2, o Peter voltou a ser o herói, o amigão da vizinhança que a gente conhecia, mas provavelmente isso foi algo bem passageiro mesmo, já que ele mesmo disse que nunca conseguiu se perdoar pela morte da Gwen, e que depois disso ele acabou se tornando uma versão mais vingativa do Homem-Aranha, amargo e sim conseguir segurar os seus socos. Ele não conseguiu superar a morte da Gwen e buscava constantemente por vingança, descontando toda a sua raiva em qualquer bandido que ele encontrasse pela rua, e quem sabe ele até acabaria matando algum vilão. Provavelmente toda essa dor de perder a Gwen fez com que ele perdesse a si próprio, fez com que ele se perdesse e não conseguindo lidar com seus próprios pensamentos, abandonando completamente a sua vida de Peter Parker, focando 100% do tempo dele como Homem-Aranha. Mas será que foi isso mesmo? Nesses 8 anos depois da morte da Gwen, será que ele viveu a vida inteira dele só como Homem-Aranha? Sem se envolver com ninguém de novo, sem namorada? Provavelmente depois disso tudo, o Peter estaria passando por uma crise de identidade, sem saber como voltar a ser o amigão da vizinhança de antes. Porém, a gente sabe que ele teve uma segunda chance de salvar a Gwen, e é a partir daí que as coisas iriam mudar. Bom, depois de ter conseguido salvar a MJ e impedir que o que aconteceu com ele acontecesse com o Peter do Tom Holland, e ter conseguido se redimir pela morte da Gwen, provavelmente esse seria o primeiro passo para ele conseguir superar isso e seguir em frente. Além daquela conversa dele com o Tobey também, né? Dizendo para ele não desistir, continuar tentando. Então eu acho que depois de salvar a MJ ele ia conseguir seguir em frente mesmo. Além do mais que os outros Peters também namoraram com pessoas do mesmo nome. Então quando ele voltasse para o seu universo ele acabaria conhecendo a Mary Jane e saberia que é com ela que ele seguiria a vida dele, né? Que é com ela que ele vai namorar, que ele vai seguir a vida dele aí. É lógico que tem toda a questão do sentimento também, né? Mas quando ele conhecesse a Mary Jane, depois de muito tempo, ele finalmente voltaria a sorrir, conversando com outra pessoa. Mas como que os dois se conheceriam? Bom, vamos tentar pensar em uma história aqui com base no que eles tinham planejado para Mary Jane em um Espetacular Homem-Aranha 2 e 3. E também as informações que a gente tem até agora. Como a gente viu em algumas cenas deletadas, a Mary Jane será uma vizinha do Peter, e em um momento difícil, ruim de grana, a Tia May pediria pro Peter dar uma olhada no carro para ver se ele consegue arrumar o carro dela que tinha estragado. Então quando o Peter estaria na rua arrumando o carro da Tia May, a Mary Jane estaria saindo de casa naquele momento de moto e ajudaria o Peter a arrumar o carro da Tia May. Assim os dois acabariam se conhecendo, os dois acabariam conversando por alguns minutos. Os dois obviamente acabariam se aproximando mais e criar um romance ao longo da história. O Peter começaria a ter sentimentos por ela e realmente seria uma relação muito bonita, mas por causa do trauma de perder a Gwen,
o Peter ainda iria com muita calma em um novo relacionamento. E muitas vezes seria super protetor com ela, algo parecido que vimos com o Homem-Aranha do PlayStation 4. O Peter não deixando a Mary Jane se envolver com certas coisas e protegendo ela de tudo. Mas depois de tanta coisa, provavelmente o Peter entraria em conflito com ele mesmo, pensando se realmente devesse fazer isso, se ele deveria mesmo se envolver com alguém de novo. Mas eu acho que ele se permitiria ser feliz, sim, ainda mais lembrando de que ele conseguiu salvar a MJ das conversas dele com o Tobey falando pra ele não desistir. Acho que tudo que aconteceu merece voltar pra casa ajudaria ele a superar mesmo. Será muito incrível e interessante ver ele conhecendo a Mary Jane, seguindo em frente finalmente e tendo um relacionamento com ela, porque eu acho que eles poderiam construir uma trama muito boa do Peter conhecendo a Mary Jane, dos dois, né? E ela ajudando ele a superar a morte da Gwen, porque eu acho que esse seria o tema principal de Espetacular Homem-Aranha 3. Superação, do Peter finalmente conseguindo superar seus traumas, seguindo a vida com outra pessoa. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, isso foi tudo que poderíamos ver em Espetacular Homem-Aranha 3, valeu, falou e fui, tchau.